Boa noite, minhas irmãs. Nesta noite, o Senhor vem nos falar na palavra, através da palavra que está em Baruque, capítulo 3, versículo 1 a 4. E a palavra nos fala assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a vós. Escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Então, essa palavra, ela foi escrita em um período, é uma oração que foi escrita em um período em que o povo de Deus, né, estava exilado na Babilônia, e foi 5 anos depois de Jerusalém ter sido queimada pelos caldeus. Então, a gente vê que o povo exilado foi exilado porque desobedeceu a Deus. Então, o povo, ele nesse momento, né, Baruque, ele faz esse clamor junto com o povo. É uma prece em que eles colocaram o coração sincero deles pedindo perdão a Deus. E é isso que hoje Deus vem nos falar. Ele vem nos falar, nos fazer um convite à conversão. Ele vem nos pedir para abrirmos o nosso coração e de coração sincero clamarmos pelo perdão dele. E aí, se a gente para pensar, né, o povo dessa época pecou porque desobedeceu a Deus. Isso foi há uns 2.500 anos atrás. Mas se a gente para pensar, será que nós estamos tão diferentes desse povo que há 2.500 anos atrás não ouviu, não obedeceu os ensinamentos do Senhor e por isso acabaram, né, sofrendo as consequências do seu pecado? E a gente olha, a gente continua também, há 2.500 anos depois, continuamos ainda desobedecendo o Senhor. Então hoje ele vem nos falar sobre isso, ele vem nos exortar, ele vem nos mostrar que nós precisamos clamar a sua presença para que ele possa vir agir em nossas vidas. Só que Deus, ele não age se nós não nos abrirmos a ele. Ele nos deu um livre-arbítrio. Nós precisamos fazer as nossas escolhas. E aí, quando a gente para pensar, a gente lembra, né, que o livre-arbítrio ele foi dado desde o início, lá para Adão e Eva, e eles puderam fazer suas escolhas. O pecado, ele entrou através de Eva a partir do momento em que ela fez uma escolha errada. Esse primeiro pecado que nós temos na Bíblia, né, ele vem nos mostrar como nós precisamos prestar atenção em nossas atitudes. Eva tinha tudo no jardim, tinha uma vida bela, uma vida tranquila, ela podia provar de qualquer fruto do jardim. A única coisa que Deus pediu para ela foi: não prove desta árvore que está no centro do jardim. Mas foi aquela que Eva quis. Ela podia provar qualquer outra que estava em torno, que estava em volta, mas não, ela quis aquela. E nós também somos assim, né? Vários momentos da nossa vida, nós temos tudo à nossa volta, várias coisas à nossa disposição, mas a gente quer aquele que não nos é permitido. Então, esse livre-arbítrio, em alguns momentos, ele é bom, mas em alguns momentos ele pode ser ruim. E nós precisamos saber, né, lidar com ele. E aí, outra situação também é que quantas coisas nós conseguimos através da nossa presença, da presença de Deus em nossas vidas, mas nós não agradecemos a Ele, nós não percebemos toda essa ação que Ele faz em nossas vidas. A gente, às vezes, em muitos momentos, nós somos igual o filho mais velho na parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele errou, ele foi para o mundo, gasta tudo, mas ele volta arrependido, ele se abre. E o filho que ficou ao lado do pai começa a questionar por que o Senhor o perdoa. Mas Deus, né, o pai é um pai misericordioso. Deus é esse pai misericordioso que nos acolhe de braços abertos. E por isso que hoje ele vem nos falar sobre isso mais uma vez. Ele vem nos exortar
para pensarmos como é que estamos vivendo essa vida, né? Às vezes, em alguns momentos, tão desenfreada, desobedecendo os ensinamentos, não ouvindo o que ele fala aos nossos corações no nosso dia a dia. E quando nós erramos, a gente acaba saindo do caminho que Deus tem para nós, desse caminho de salvação. Nós acabamos saindo do seu plano de amor. E quando nos afastamos do seu plano de amor, a gente se afasta dele. E esse afastamento dele é uma das maiores consequências do pecado. Em alguns momentos, nos leva à morte. Mas não só uma morte física, há uma morte espiritual, há uma morte psicológica. Nós passamos a viver aqui na Terra como mortos-vivos, né? Sentimos que há falta algo. Na própria passagem, no versículo 3, ele fala assim para a gente: está sentado sobre um trono eterno, nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Quando nós pecamos, a gente se sente aniquilado, a gente se sente esgotado, fica faltando, né? A gente fica sentindo a falta de algo dentro de nós. E só quem pode preencher o nosso coração, o nosso ser, o nosso íntimo é Deus. Mas quando pecamos, a gente começa a ficar envergonhado, ter vergonha de Deus. Foi assim que Eva agiu, né? Ela se envergonhou, ela e Adão se envergonharam e se esconderam de Deus. E aí, a partir disso, eles continuaram pecando e não se abriram para a ação, para esse amor misericordioso de Deus. Em alguns momentos, nós nos afastamos, não só, como já falei, fisicamente, mas também espiritualmente. Quantas vezes a gente está dentro da igreja, né? Não temos esse afastamento físico, nós estamos na igreja, estamos indo à missa, participando até do grupo de oração, mas nós não nos abrimos. Nós temos um afastamento espiritual, né? E aí, hoje, ele vem falar para nós precisamos nos abrir, porque o pecado não precisa, às vezes pensamos que precisa ser um pecadão, porque eu não matei ninguém, porque eu não roubei, porque eu não, né? Como a gente vê tanto na nossa sociedade hoje em dia, nos jornais, a gente vê tanta notícia ruim, mas são pequenas atitudes que também nos afastam e nos faz pecar. E é isso que nós precisamos perceber. Às vezes a gente tem roupa para vestir, mas a gente não está satisfeito com aquela roupa que a gente tem. A gente quer a roupa que o nosso irmão tem, que a nossa irmã tem. Mas aquela roupa é da loja tal, porque essa roupa não sei o quê, ela vai me trazer um valor, ela vai me trazer uma importância no meio daquele grupo em que eu vivo. Mas é isso que eu quero. E aí, a partir desse momento, quando eu não estou satisfeita, eu não estou agradecido pelo que eu tenho na minha vida, que até foi fruto do meu trabalho, fruto, né, de toda a minha sobrevivência, eu começo a pecar. Porque quando eu quero algo que não é meu, eu estou pecando. Então, às vezes, a gente, em alguns momentos, acha, né, que pecar é só sendo algo grandioso. Mas não, nessas pequenas atitudes, né, em vários comportamentos nossos no dia a dia, às vezes a gente peca e isso já começa a nos afastar de Deus. E aí, como eu já falei, estamos às vezes dentro da igreja participando, mas não nos abrimos para a ação dele, para essa transformação que ele quer fazer na nossa vida. E a gente acha que por ter uma roupa, né, de uma determinada marca, em detrimento de ter algo para vestir, e às vezes em alguns momentos deixando até de ter própria comida na nossa mesa, né? Mas eu tenho a roupa da marca tal, eu tenho o tênis da marca tal, eu tenho o sapato da marca tal. A gente vai tendo uma ilusão, uma vida ilusória, achando que isso está nos trazendo felicidade. Mas no fundo, a gente continua sentindo o nosso coração, o nosso interior vazio. E quem faz isso com a gente é o inimigo. Ele acha, né? E isso vai nos afastando. E o inimigo vai querendo nos mostrar que esse afastamento é o melhor para nós, né? Que nós somos marcados pelo pecado e que não temos direito ao perdão, nós não temos direito à salvação. Mas Deus, com seu amor misericordioso, com seu amor incondicional por cada um de nós, ele vem falar esta noite que a última palavra é a dele, não do inimigo. Nós não somos selados pelo inimigo. Nós somos selados pelo amor de Deus, pelo seu Espírito Santo, que vem nos transformando e nos dando uma vida nova,
nos restaurando cada vez mais. E temos que perceber que em alguns momentos nós pecamos e vamos ter consequências diante desse pecado. Mas em alguns momentos Deus também nos traz uma provação. E aí essa provação é o momento que Deus vem provar a nossa fé. Ele vem ver se a gente mesmo tem fé nele ou se está ao lado dele, o procurando, nos momentos em que está tudo bem na nossa vida. E aí esse momento de provação, né, ele acontece na vida de qualquer um, e em alguns momentos, às vezes, que a gente nem sabe se está sendo provado ou não. Eu, por exemplo, quando eu paro para pensar, eu tive um momento de provação quando eu comecei a ter crises de ansiedade por conta do trabalho, tive uma situação e eu tive crises de ansiedade. E eu percebi assim, eu não tinha esse pecado, né, mas foi uma provação, porque Deus veio provar a minha fé e ver se eu o amava mesmo, mesmo diante da dor. Existiam momentos que eu não tinha nem vontade de participar do grupo de oração, de ir à missa. Eu ia à missa, assim, chegava na missa, eu sentia que eu estava passando mal, dava vontade de ir embora, mas era um momento que eu falava assim: não, esse momento é de provação e é o momento que eu mais preciso de Deus ao meu lado. É nesses momentos que a gente precisa se abrir mais e procurá-lo, para ele poder vir agindo em nossas vidas e nos lavando e nos restaurando e nos transformando e mostrando que nesse momento é o que nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Então, na palavra de hoje, nós percebemos, né, como é que nós podemos vencer o pecado. No primeiro versículo, ele vem nos mostrar que é quando nós reconhecemos a soberania de Deus. Senhor Todo-Poderoso Deus de Israel. Então, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, todo esse poder de Deus em nossa vida, nós começamos a agir, a nos aproximar de Deus. Começamos a trilhar o nosso caminho de volta para sair desse pecado e sermos lavados pelo sangue de Jesus. Depois, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. No versículo 2, ele fala para a gente: escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos. Então, esse reconhecimento de saber que pecou é um momento em que Deus começa a agir e transformar o nosso coração. E no versículo 4, é um momento em que clamamos pela misericórdia de Deus: escutai a prece dos mortos, Senhor. E nós começamos também, ele nos ensina que nós precisamos ouvir e praticar os seus ensinamentos e que nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Então, nesta noite, Deus vem nos falar que ele age a partir do momento que nós nos abrimos para ele, porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, para vencermos o pecado, é fazermos as escolhas que Deus quer para a nossa vida. É nós passarmos a pôr em prática todo o ensinamento que ele nos dá e começar a seguir este caminho. Então, hoje, ele vem nos falar que nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo venha nos restaurar, venha nos lavar, venha nos transformar, restaurando o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso pensar, para que Deus possa fazer essa transformação e essa restauração na nossa vida. Então, para finalizarmos, hoje Deus veio nos falar que é preciso clamar, ter intimidade com Ele, reconhecer as nossas faltas e termos o propósito de não mais pecar. Amém? Amém.